Dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista inicia a invasão à Polônia, atravessando com tropas Panzer pela região do corredor polonês, tomando a cidade de Danzig, atual Gdansk. Sob a alegação de que tropas polonesas atacaram uma rádio alemã, os alemães acabaram invadindo a Polônia, conflagrando o conflito mais mortal vivenciado tanto na Europa quanto no resto do mundo, Segunda Guerra Mundial. A gente tem que perceber que a Segunda Guerra Mundial não começou necessariamente em 1939. Já em 1938 havia a ameaça de conflito entre a Alemanha e as potências europeias, principalmente pela questão dos Sudetos e da Tchecoslováquia. O que acontece é que as conversações feitas em Munique entre Neville Chamberlain, Daladier e Adolf Hitler, junto com Benito Mussolini, acabam criando um acordo em que o status quo da Europa seria mantido. Mas Hitler é conhecido por furar tratados. Inclusive, a Alemanha teve um tratado de não agressão com a Polônia em meados de 1936. Essa guerra, que é uma maldita guerra no final das contas, ela acaba conflagrando um genocídio contra a população judaica em que 6 milhões de judeus são mortos. A guerra inicialmente, no ano de 1939, ela é paralisada, tirando a questão da tomada da Polônia. Ele tem alguns sucessos na conquista da Escandinávia, principalmente a Noruega, no início de 1940, e posteriormente a conquista da Dinamarca. Né? A Dinamarca foi conquistada em menos de 2 semanas. Então, o avanço nazista é surpreendente. E os aliados ficaram inertes, absortos atrás das suas casamatas. E isso é uma coisa absurda, mas aconteceu, que era a tentativa do governo soviético de fazer um acordo com as potências ocidentais para conterem a Alemanha, principalmente em meados de 1938. Maxim Litvinov, que é o grande diplomata russo nesse período, ele tenta iniciar conversações com a diplomacia inglesa e francesa, só que é rechaçado. E dessa forma, em 1939, 2 semanas antes da invasão da Polônia, o Ribbentrop, que é o ministro de Relações Exteriores da Alemanha nazista, ele visita Moscou. E nessa visita, o Stalin se reúne com o plenipotenciário de Hitler e eles delimitam quais serão as zonas de influências da Alemanha e da Rússia na Europa. E isso é horrível porque a gente vê que os países bálticos eles foram entregues para a União Soviética, assim como metade da Polônia e a Finlândia. Hitler faz esse acordo para ganhar tempo, porque ele já planeja também invadir a União Soviética no futuro, embora o seu exército não seja capaz ainda de combater o exército soviético. Em 1939, as forças francesas elas ficam mobilizadas na linha Maginot, que fica ao entorno da fronteira oeste, a fronteira leste, na verdade, do território francês. E acaba que essa construção das casamatas da linha Maginot ela é feita com os créditos de reparação que a Alemanha pagou durante toda a extensão da República de Weimar, desde o acordo de Tratado de Versalhes em meados de 1918 com a capitulação alemã nesse dito tratado. Então, acaba que a França se atém a uma estratégia de guerra ultrapassada, acreditando que Hitler não vai conseguir invadir a França, que vai ser uma guerra de trincheira, como foi a Primeira Guerra Mundial. Os ingleses deslocam um destacamento, o British Expeditionary Force, que acaba desembarcando no norte da França e fica estacionado entre a Bélgica e a Holanda. Só que um elemento que os franceses subestimaram.
Eles acreditavam que os tanques alemães não passariam pelas florestas das Ardennes, pela questão das florestas serem fechadas e pelo terreno acidentado. Só que aí é o Heinz Guderian, o grande estrategista da Blitzkrieg alemã, ele concentra todas as suas tropas nas Ardennes e ultrapassa, pegando tanto os franceses quanto os ingleses desprevenidos. E acaba que ele faz um cerco aos britânicos, e esse cerco acaba deixando os britânicos sem opção de se unir aos franceses. E em menos de 2 semanas, os alemães estão quase aos portões de Paris. Os ingleses eles têm uma derrota vexatória e Churchill acaba assumindo o governo britânico depois da renúncia de Neville Chamberlain. E Churchill conduz a operação de Dunkirk, que é justamente pegar o máximo dos navios da frota inglesa e recolher todos os soldados do exército britânico que poderiam ser dizimados com o avanço dos nazistas. E só que os navios não são suficientes e nessa ofensiva alemã que invade a Bélgica, a Holanda e o norte da França, faltam navios para levar os soldados ingleses de volta ao Reino Unido. E aí são convocados os civis. Os civis eles saem com lanchas, saem com barquinhos de pesca, cruzam o Canal da Mancha e recolhem os soldados franceses e ingleses que ainda estavam lutando pelo lado dos aliados. A França cai em 4 semanas, basicamente. Hitler invade Paris. Hitler não só invade, como visita a capital francesa e tira foto, vídeo na capital francesa. E isso é uma humilhação nacional, tanto que há fotos de cidadãos franceses chorando diante da invasão nazista. É dramático esse momento e acaba que a França se rende. É assinado um tratado em Copenhague, no mesmo vagão de trem onde foi assinado o Tratado de Paz, o armistício da Primeira Guerra Mundial, e Hitler faz questão que seja nesse vagão para mostrar a humilhação nacional. Então ele coloca o general Philippe Pétain como presidente da França ocupada, e ele acaba sendo um colaborador dos nazistas. Bom, isso é a guerra na Europa. Só que a guerra na Ásia ela inicia em 1932, quando os japoneses invadem a região da Manchúria e dizimam boa parte dos cidadãos chineses, colocando um imperador fantoche, o imperador Manchu, que eles apoiam e financiam. Então, a ocupação da China é uma coisa dramática, é um genocídio que não é muito falado no Ocidente, mas em meados de 1938 há o estupro de Nanquim, há também a ocupação de Xangai, e a partir disso a população chinesa ela é tratada como se fosse do que um cachorro, porque muitos cidadãos chineses são enterrados vivos em valas coletivas. As meninas de 8, 9 anos de idade são estupradas por soldados japoneses. E esse crime de guerra acaba que não é julgado da mesma forma que o crime de Nuremberg. A gente sabe disso porque com a explosão das duas bombas nucleares, os Estados Unidos optam por não penalizar ainda mais o Japão, até porque é um possível aliado no pós-guerra. É uma coisa que eu estou me avançando, mas aconteceu e é um crime de guerra que os americanos acobertaram. Tá, em meados de 1940, Hitler acumula várias vitórias. A conquista da Noruega, a conquista da Dinamarca, a conquista da Holanda, da Bélgica. Tudo isso, a Holanda e a Bélgica, o pessoal acreditava que ia durar pelo menos mais alguns meses. Foi conquistada em menos de 2 semanas, até porque os soldados alemães estavam chapados de Pervitin, que é um crystal meth, é uma metanfetamina, que fizeram eles ficarem acordados por mais de 24 horas, 48 horas de avanço dos panzers e dos soldados. Tem até a história de um destacamento de 100 homens que tomou uma fortaleza inteira em menos de 24 horas, porque eles estavam totalmente drogados. E a partir disso, a França cai em menos de 4 semanas e era o maior exército da Europa continental, o exército soviético.
e a Polônia é fatiada, né? Acaba que em 1941 acontece a ofensiva de Benito Mussolini para a invasão da Grécia, que é um aliado dos britânicos. Essa ocupação acaba não dando certo e Hitler, percebendo que a Iugoslávia continuava neutra, faz uma imposição falando que os iugoslavos deveriam se decidir. O governo iugoslavo estava optando por se aliar à Alemanha, assim como a Hungria tinha feito, a Bulgária e a Romênia. Só que, com a ajuda dos britânicos, há um golpe de Estado e um gabinete pró-Reino Unido é colocado. Então Hitler se irrita e acaba iniciando a invasão à Iugoslávia. E essa invasão da Iugoslávia, que leva 2 semanas, acaba sendo o que atrasa a Operação Barbarroxa, né? Então, auxilia os italianos à ocupação da Grécia, acaba tomando Atenas, toma também as ilhas gregas, principalmente o uso de paraquedistas na ilha de Creta. Os ingleses são obrigados a se retirar, eles vão principalmente para a região do Egito, no Estreito de Suez. E a partir disso, de junho, 22 de junho de 1941, a invasão alemã à União Soviética. E essa invasão, ela já era noticiada pelo espião soviético Viktor Serge, que trabalhava como adido militar na embaixada alemã no Japão e despachava para o governo soviético falando sobre a possível invasão da União Soviética e Stalin desconsiderou. E a gente tem que considerar o seguinte: não foi somente no Pacto de Não Agressão que os soviéticos e os alemães colaboraram entre si. Já na República de Weimar, havia um treinamento conjunto entre o exército soviético e o exército alemão para desenvolvimento de armamentos, principalmente tanques. Então, boa parte dos Panzers desenvolvidos pela Alemanha, o Panzer III, o Panzer IV, ele é desenvolvido em conjunto com os T-34, com o KVI, o Kliment Voroshilov número 1, então o tanque Kirov. Então, esses tanques têm uma tecnologia em comum, eles são testados na região de Tula, no interior da União Soviética. Região essa que depois seria invadida pelos alemães. Então, o que salva a União Soviética é a sua industrialização no primeiro e no segundo plano quinquenal. O apoio da industrialização com investimento norte-americano e também com um certo investimento alemão. A União Soviética se industrializa, produz tanques, automóveis e maquinário, também armas, que acabam auxiliando os primeiros anos da ocupação nazista. A gente tem que considerar que é fragorosa a derrota dos soviéticos, principalmente porque Stalin, em 1938, ele comanda um expurgo que prende por volta de 40 mil oficiais do Exército Vermelho, inclusive coronéis e generais, matando inclusive o general Tukhachevsky, que é um dos grandes pilares da cavalaria soviética. E a partir disso falta comando nas tropas soviéticas e essa falta de comando inicia uma série de derrotas, como por exemplo a Batalha de Minsk, a tomada de Brest-Litovsk, que é a fortaleza, e também a tomada de Kiev, que é dramática também. A ocupação da Ucrânia acaba sendo um genocídio, tanto pela questão dos ucranianos terem colaborado com os nazistas, tanto pela questão dos judeus terem sido mandados para balas coletivas. Então, a Segunda Guerra no leste europeu é um dos conflitos mais dramáticos que existem. E a gente tem que considerar que a política de Hitler é guerra total. Então, não haveria nenhuma possibilidade de haver a continuidade de judeus na Alemanha se não fossem escravos. E os eslavos a mesma coisa. Então, há essa colaboração ucraniana, mas Hitler pensava que os ucranianos eram cidadãos de segunda classe também. Essa guerra acontece também a Batalha de Moscou no inverno, que era a intenção do Hitler era tomar Moscou e destruir a cidade, inundá-la com o rio Moscou e fazer uma grande represa. E acaba que em meados de dezembro o exército soviético consegue derrotar as tropas nazistas,
por volta de 72 quilômetros da capital moscovita, com a transferência de tropas da Sibéria, que estavam no Extremo Oriente, e vieram pela Transiberiana até a capital moscovita. Isso só foi possível porque o Viktor Serge despachou um comunicado falando que o Japão não iria entrar em guerra com a União Soviética e que poderia deslocar tropas, né, em virtude disso. A cidade de Leningrado, a atual São Petersburgo, ela foi sitiada e ficou sitiada por 3 anos durante a guerra. Então, no inverno de 1941, inicia-se o racionamento na cidade. As pessoas deveriam sobreviver com uma fatia de pão preto e uma microfatia de manteiga. Era isso a ração que era dada ao cidadão comum. Então, acaba que a primeira coisa que acontece é que os animais domésticos desaparecem, cachorros e gatos, pássaros, ratos, depois os cavalos, até que inicia-se o canibalismo. Na Segunda Guerra Mundial teve casos de canibalismo e foi canibalismo de crianças. Então, o cerco de Leningrado é a parte mais dolorosa antes da Batalha de Stalingrado. 1942, Hitler não ganha a Batalha de Moscou, não consegue colocar a União Soviética de joelhos, está dependente de petróleo. E a falta do petróleo não está sendo suprida pelos campos da Romênia. Então, o Cáucaso ele se torna uma coisa principal à máquina de guerra alemã, principalmente porque os panzers consumiam óleo diesel de uma forma bastante gritante. Então, a intendência alemã estava falhando no abastecimento das tropas e Hitler opta por invadir a parte sul da União Soviética em 2 exércitos. O primeiro exército ele iria diretamente ao Cáucaso, tomar a cidade de Grozny, tomar a cidade de Astrakhan, tomar a cidade de Baku, onde estão os poços petrolíferos, e o segundo exército estaria deslocado para Stalingrado, que é uma cabeça de ponto importante porque a comunicação da União Soviética é com o sul do Cáucaso, né? Porque a comunicação da União Soviética se fazia pela Via dos Rios, e Stalingrado era na margem esquerda do rio Volga. Cidade industrial com grande potencial, né? Então a Batalha de Stalingrado era um símbolo também, a cidade de Stalin, literalmente trazido do russo. E Hitler coloca um grande general de marechal, né, de campo, que é o Friedrich von Paulus, para tomar a cidade. Só que o problema é que, além das distâncias esparsas da Rússia, a política de guerra arrasada dos russos acabava tirando toda a possibilidade do saque para manter o soldado alemão atuando no combate. Né? A partir disso, tem também a Rasputitsa, que é um período na Rússia que é super chuvoso, em que o solo se compacta e se torna uma lama grossa que impede os tanques e os automóveis de ultrapassarem. Né? Então não foi o inverno que derrotou Hitler, foi a Rasputitsa no final das contas, porque isso atrasou seu esforço de guerra e permitiu que os soviéticos se organizassem. A intendência dos alemães já não estava boa. A intendência a gente entende como logística. Então, o transporte de combustível, o transporte de munição, o transporte de alimentos do exército alemão não era feito por caminhões, até porque não havia diesel suficiente para fazer esse transporte. Era feito na base de cavalos, e esses cavalos eram comandados não por tropas alemãs, mas por tropas romenas. Essas tropas romenas não tinham experiência de guerra, e aí é a grande sacada do grande general russo Georgy Zhukov de fazer um cerco, a Operação Tufão, que é justamente o seguinte: fazer um grande cerco, na verdade a Operação Urano, a Operação Tufão foi na Batalha de Moscou. A Operação Urano é o seguinte: fazer um grande cerco, um bolsão, em que ele atacava a retaguarda, controlada pelos romenos, aprisionava os romenos e deixava os alemães presos sem comunicação.
a operação deu certo. Mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos conseguiram conter os alemães, que começaram a perecer no inverno da cidade de Stalingrado, em que se lutava cômodo por cômodo, prédio por prédio, até o fim do seu oponente. Então, tem a situação, por exemplo, da estação ferroviária de Stalingrado, que ela foi tomada 6 vezes, tanto por tropas soviéticas quanto por tropas alemãs. E ninguém, no final das contas, tinha total controle dessa região. Tem o episódio da Casa Pavlov, em que um destacamento de 6 soldados soviéticos teve mais de 200 soldados alemães em 6 ondas de ataque. Acabou que o regimento Pavlov cresceu. Tem o episódio da Fonte Barmarley também. E a fábrica de tratores de Stalingrado, que era onde produzia boa parte dos tanques também. Os tanques eles saíam da fábrica sem serem pintados e já iam para a frente de batalha. Bom, os soviéticos em 1943 vencem a batalha de Stalingrado, a um custo altíssimo, mais de 1 milhão de mortos. Até hoje se encontra restos de ossos nos campos de Volgogrado, principalmente nas colinas logo acima da cidade. Stalingrado foi totalmente arrasada. E foi um símbolo, porque foi a primeira cidade que teve um combate corpo a corpo que os soviéticos venceram. Em 1943, inicia a campanha da África. Os aliados desembarcam na região do Marrocos, com apoio logístico do Brasil, inclusive tem bases aéreas no Brasil dos americanos. É tomada Casablanca, depois se toma a região da Líbia com grandes combates, principalmente do Afrika Korps de Henry Rommel e Bernard Montgomery, do próprio George Patton e do Dwight Eisenhower. Bom, os combates na África não agradam Stalin. Stalin acreditava que era necessário fazer uma segunda frente na Europa, invadir a França para libertá-la e tirar toda a pressão na máquina de guerra nazista do exército soviético. É claro que Churchill e Roosevelt não queriam se envolver a isso nesse momento, até porque tinham medo de perder soldados e fortalecer também o exército vermelho. Bom, em 1943 inicia-se também a invasão da Sicília e o início da campanha da Itália. Na Conferência de Teherã, em que pela primeira vez Churchill, Stalin e Roosevelt se reúnem, Churchill fala: esse é o centro do ventre mole da besta do fascismo. Com isso venceremos a guerra. Ele estava errado. A guerra na Itália foi uma guerra custosa e ela até o ano de 1945 não foi vencida. Teve que ser convocado inclusive soldados brasileiros que não tinham nenhuma experiência de guerra para esse teatro de operações. Bom, depois da Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk, que é no trevo entre Belgorod, Kursk e mais uma cidade. E nesse arco de aço, inicia-se a maior batalha de tanques, com mais de 2.000 tanques de cada um dos lados, mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos, por volta de 1 milhão de soldados alemães. A batalha mais sanguinária que poderia mudar a regra do jogo se os alemães vencessem. Haveria um flanco descoberto que poderia iniciar novamente uma invasão a Moscou. Os russos ganham. Os russos ganham porque eles descobrem informes de espionagem que foram vazados por espiões soviéticos que estavam no exército alemão. E eles sabem o horário exato onde seriam atacados e o horário em que seriam atacados. Então as tropas soviéticas, a artilharia principalmente, atira antes do ataque alemão. E surpreende os alemães, embora os alemães tenham novas armas, que é o Panzer Tiger e o Panzer Panther, que são desenvolvidos justamente para combater o T-34 soviético. A batalha é dramática, mas os soviéticos vencem. Há um custo altíssimo. Como toda guerra no leste europeu, é um custo altíssimo. Bom,
1944, a Ucrânia e o Bielorrússia, né, nessa época, são novamente retomados pelo exército soviético. O movimento partisano no Belarus foi crucial, inclusive para a vitória soviética nos pântanos do Belarus. O exército soviético avança sob muita dificuldade até que chega à fronteira da Polônia. E na fronteira da Polônia temos o episódio do general Rokossovski, Konstantinovich Rokossovski, de nacionalidade polonesa inicialmente e depois se torna soviético, é responsável pela conquista de Varsóvia, né? Contudo, há uma crítica porque a conquista de Varsóvia ela foi feita depois que foi conflagrada uma revolta popular contra os nazistas, né? O Armia Krajowa, o Exército Nacional polonês, ele recebeu a informação que os soviéticos estavam chegando e antes que os soviéticos tomassem a cidade, eles se sublevaram contra os nazistas e começaram a atacar as posições nazistas. O de Varsóvia também se levantou, só que os soviéticos não apoiaram os poloneses. Quem apoiou foram os americanos e os ingleses, lançando armas por via de aviões. Então, muitas vezes as armas caíam em lugares errados, ou às vezes elas se estilhaçavam. Né? A partir disso, temos a destruição do Armia Krajowa. Uma semana depois, o exército soviético atravessa o Vístula e toma a cidade, o que sobrou da cidade de Varsóvia. Né? Os alemães destruíram tudo, passaram lança-chamas em boa parte dos prédios. E a partir disso, o exército alemão começa a se definhar. Principalmente porque no dia 6 de junho de 1944 inicia-se a ocupação da Normandia com o dia D, que é a segunda frente que o Stalin tanto falou desde 1941 até junho de 1944. Então, 2 anos e meio o Stalin estava só ouvindo promessas. A partir disso, o exército soviético já é um rolo compressor. E tendo um rolo compressor, as operações dos aliados ficaram um pouco menos difíceis, até porque era a reserva do exército alemão que estava na França. Principalmente tchecos e poloneses que foram recrutados à força, a boa parte das vezes. Então, a Operação Cobra é tomada a cidade de Saint-Lô, também Chambois, o Valais e posteriormente Paris. Paris é tomada e a partir disso Charles de Gaulle ele acaba passeando pela Champs-Élysées, pelo Arco do Triunfo e faz o discurso mais célebre da sua carreira, Paris ultragé. Então, a Paris, que foi ultrajada, no final das contas, se reergueu. Bom, 1944, o avanço das tropas aliadas pela Holanda, a Operação Market Garden, coordenado por Bernard Montgomery, e aí há um problema, porque era crucial conquistar o porto de Antuérpia para auxiliar a logística dos aliados e os grandes navios transatlânticos querem suprimentos e reforços de homens para o exército americano e inglês. Só que a Operação Market Garden dá errado, porque a ideia é de levar soldados por via aérea. Então, não destacá-los por vias terrestres, porque os alemães iriam perceber, e aí destacamentos aéreos, conduzidos por aviões e planadores, desembarcavam na região da Holanda e lutavam nas ilhas pantanosas da Holanda contra as tropas alemãs. Acabou que era o objetivo principal, tomar 3 pontos. As 2 primeiras foram tomadas, a terceira não. Então, os alemães, percebendo o avanço, eles soltam os diques e abrem as hidrelétricas da Holanda. Então, acabam inundando o país inteiro
E a Holanda fica sob baixo d'água em meados de 1947. Então, destrói toda a produção agrícola, um monte de soldados morrem afogados em virtude dessa operação que dá errado. E os soviéticos avançam. Os soviéticos tomam toda a Polônia, já estão na Prússia Oriental, quase chegando às colinas de Shiloh. A início de 1945, a promessa dos aliados era que a guerra acabaria no Natal, e não acabou. Aí a corrida, por exemplo, para a tomada de Berlim. Quando você toma Berlim, você acaba com o seu poder. Stalin propôs uma competição entre os seus dois maiores generais naquela época. Georgy Zhukov, o mesmo responsável pela vitória de Stalingrado e da Batalha de Kursk, e também do primeiro fronte de Bielorrusso, e o general Ivan Konev, do primeiro fronte ucraniano, que tomou a cidade de Praga. Bom, a disputa era quem chegaria primeiro em Berlim. Quem chegasse primeiro em Berlim teria todos os louros do exército soviético. Seria o herói de guerra. Zhukov e Konev saíram correndo para o aeroporto, foram direto para os seus destacamentos e começaram uma grande ofensiva que aumentou ainda mais o número de perdas do exército soviético. É claro que o exército soviético nunca se preocupou com o número de perdas, e esse é um problema da reposição, posteriormente, da população soviética. Bom, a partir disso, o primeiro fronte belorrusso acaba avançando pelas colinas de Silo, que são as últimas defesas do exército alemão. São destacados crianças e velhos no Volkssturm, que é o exército popular alemão. O primeiro fronte ucraniano ele sobe pela Tchecoslováquia e vai subindo pela parte sul da Alemanha até chegar em Berlim. E os dois exércitos se encontram, mas o primeiro exército belorrusso acaba tomando a cidade. Então, a haste da bandeira soviética é colocada no Reichstag em meados de 1º a 2 de maio. No dia 30 de abril, e comemora seu aniversário debaixo de um bunker. Hitler, posteriormente, em menos de alguns dias, ele se suicida junto com a Eva Braun, um pouco depois de ter se casado. Bom, é isso que acontece na Europa. O lado aliado ele consegue passar o Reno com as tropas do general George Patton. George Patton acaba morrendo. Um acaso, um tanque sem freio passa por cima do seu Jeep. E, posteriormente, quem conduz a guerra no lado americano é o Dwight Eisenhower. Acaba que as tropas alemãs, as tropas americanas e soviéticas se encontram numa certa altura no rio do Oder, e os soviéticos tomam a cidade de Berlim totalmente. É a capitulação incondicional dos alemães, no dia 8 para o 9 de maio, uma madrugada. Em Moscou já era 9 de maio, por isso os soviéticos e os russos comemoram o feriado de 9 de maio com a vitória sobre o nazismo, enquanto para o Ocidente foi o dia 8 de maio, que aconteceu a assinatura do Acordo de Paz da Alemanha. O Marechal, na verdade, Marechal Keitel, chega atrasado na sessão, depois de ter bebido boas doses de Schnapps com seu ajudante de ordens, e ele aparece na sessão. Zhukov, que é o representante soviético, o encara com desprezo, como se fosse um lixo, de fato ele era. E o Dwight Eisenhower, junto com o general Montgomery e também o general francês em questão, observam a assinatura do acordo de paz, em que o Keitel assina, sem tremular nem mesmo a mão, e Zhukov, triunfante, declara o fim da Segunda Guerra na Europa. Mas o fim da Segunda Guerra na Europa é o início de outra guerra, a Guerra Fria. Pois é, nos acordos de Yalta, em que o Roosevelt já está doente, próximo ao óbito, Churchill e Stalin conversam sobre o destino da Europa. E o destino é o seguinte: vai para uma zona de influência soviética para uma zona de influência ocidental. E aí
Eles decidiriam como seria a proporção das eleições. Qual seria a influência? 80% para a União Soviética na Polônia, 20% para os britânicos. 50% de influência para os gregos, quer dizer, dos britânicos para os gregos, 50% para os soviéticos. A Romênia seria tecnicamente 60-40. E assim vai. A questão é o seguinte: Stalin, no final das contas, ele percebe que esse acordo não tem aplicação nenhuma. O que se pode aplicar é onde o soldado soviético tocou a bota. Então, onde o soldado soviético pousou o seu descanso, a sua bandeira seria domínio comunista. A partir disso, se organiza os governos populares. Há eleições entre 3 partidos, normalmente o Partido Comunista, um Partido Social Cristão e um terceiro partido agrário. Normalmente o Partido Comunista ganhava. As eleições nem sempre eram transparentes. E acontece que, a partir disso, se organiza a Polônia comunista, a Hungria comunista, a Tchecoslováquia, a Bulgária e a Romênia. O último país a se consolidar é a Alemanha Oriental, que está sob ocupação, e no período stalinista, boa parte do seu maquinário industrial é levado para a União Soviética de trem como reparação de guerra. Após 1947, quando Harry Truman já é presidente dos Estados Unidos, inicia-se a doutrina Truman de apoio à Europa Ocidental. Então, Harry Truman é responsável, por exemplo, pelo retorno da Alemanha unificada na parte ocidental, a Alemanha Ocidental, com apoio de empréstimos norte-americanos, enquanto a Alemanha Oriental se consolida como um país de matriz planificada. Então, é isso que acontece. A União Soviética se consolida como uma superpotência, inclusive nuclear, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também. E a guerra no Japão ela se encerra em meados de agosto para setembro de 1945. Inclusive, quando há a parada da vitória dos soviéticos em Moscou, em meados de agosto, junho para agosto de 45, aparece diplomatas ingleses, franceses e americanos, mas também aparece soldados japoneses, porque os soviéticos não tinham entrado em guerra contra o Japão até esse período. E até hoje, Rússia e Japão estão em estado de guerra, não fizeram tratado de paz. Então, o tratado de paz entre a Rússia e o Japão ainda está em suspenso pela questão das Ilhas Kurilas. E o Putin abandonou as conversações esse ano. Então, a Segunda Guerra Mundial não acabou. No final das contas, 2 beligerantes continuam em estado de guerra. Feito isso, a explanação, de 9 de maio de 1945 foi feita a vitória soviética sobre o nazismo, sobre o fascismo europeu. Inicia-se uma nova fase das políticas internacional como um todo, a Guerra Fria. E agora, dia 9 de maio, é a comemoração, né, desse período dramático da história humana. Ao todo, 6 milhões de judeus foram mortos. Se estima por volta de 22 a 24 milhões de soviéticos. Poloneses por volta de 6 milhões. Chineses por volta de 10 milhões. Iugoslavos por volta de 4 milhões. Americanos por volta de 500 mil. Ingleses por volta de 700 mil. Franceses por volta de 700 mil. Foi esse o resultado do que o Hitler fez. E no final, 5 milhões de alemães. A Alemanha destruída, arrasada e dividida em 1989. Esse é o legado do fascismo na Europa. E é o fascismo que infelizmente voltou. O fascismo que voltou na Europa, com a questão imigratória, voltou nas Américas. E hoje nós vivemos uma sociedade em que não temos total controle sobre essas instituições.
Então, a liberdade de expressão, no final das contas, permitiu que o nazifascismo voltasse em vigor. Me encerro agradecendo aos ouvintes, agradecendo aos pracinhas que lutaram nessa guerra, agradecendo aos que lutaram pela liberdade, aos que se sacrificaram no limite do possível, do racional, e que suas almas perdurem com uma mensagem para todos.